Oi, pessoal, tudo bem? Luciano já está chegando. Leonardo, seja bem-vindo. Boa noite, Luana. Que bom ter vocês aqui. Que bom. Boa notícia ter vocês aqui. Muita alegria. Depois de alguns dias, né, da gente não tá mais aqui com vocês, né, no Fórum em Diálogo, a gente voltou nesse formato. E os participantes da nossa live tão especial de hoje já estão chegando e vai ser uma alegria ter todos aqui reunidos. Vamos aguardar mais um minutinho para aguardar a doutora Karen entrar. Já estão aqui conosco o Fernando Schell, o Luciano Cunha. Vamos aguardar mais um instante só para a doutora Karen chegar também e a gente já poder começar a nossa live. Hoje é um dia especial, como vocês sabem, né? Hoje é dia do médico veterinário e eu sou médica veterinária. Queria, antes de mais nada, cumprimentar todos os meus colegas, profissionais, batalhadores que lutam dioturnamente para suas áreas de atuação, né? Nem sempre são áreas que trabalham só a saúde e o bem-estar dos animais, mas a escolha profissional de cada um é sempre algo importante, né? E ser médico veterinário é uma escolha bastante difícil e justamente por isso nós escolhemos esse tema para a nossa conversa de hoje. Eu estou vendo aqui que os nossos três participantes chegaram, então eu vou começar a chamá-los aqui para dentro da nossa reunião. Inicialmente, o primeiro participante, vamos ver se ele entra aqui conosco. E aí nós vamos chamando sucessivamente todos eles para estarem conosco aqui. Vamos ver. Oi, Fernando, E aí, Ivana, tudo bem? tudo bem? Que bom que você está aí. Que alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. E eu vou chamar todo mundo para a gente começar. E aí eu apresento vocês todos, que vai ser mais fácil. Espera só um pouquinho aí. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo puxar mais alguém para dentro aqui. Deixa eu ver, não estou conseguindo. Eu acho que eu preciso que o Luciano e a Karen me mandem o pedido para entrar aqui na nossa conversa. Vamos ver se eles vêm e entram conosco aqui. E aí, Fernando, chovendo aí ou não? Ah, choveu ontem. É, Mas eu aqui a sou gente está. emo, né? Só me falta a franja. Eu sou emo. Então, pra mim, podia chover sempre. Ainda mais agora com a crise aí. Então, podia chover Na sempre. Não verdade, tem aqui a problema. gente está torcendo muito pela chuva, né? Porque a gente está tendo muitos incêndios. Hoje mesmo foi um dia bem difícil, tem vários focos importantes de incêndio acontecendo em Minas Gerais. Aqui, perto de onde eu moro, né, em Jundiaí, nós tivemos um incêndio já que dura mais de quase, amanhã vai fazer 15 dias, na Serra do Japi, foi controlado e voltou. E, na verdade, está difícil da gente conseguir que esse, essa quentura acabe, né? Então, deu uma chuva agora à Sim. tarde, parece que vai ter mais chuva esses dias, vamos ver. Olha, o Luciano está entrando. Ei, Luciano, que bom ter E aí, Boa você noite. aqui conosco. Muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? Eu vou agora ver se eu consigo trazer também a Karen para estar conosco aqui. Assim a gente já tem o nosso trio aqui de convidados e a gente vai ter uma representação interessante que eu estava olhando aqui, né? Cada um de nós está no estado e o que não faz a tecnologia, né? A tecnologia faz com que a gente possa se reunir. Karen, seja muito bem-vinda. Que bom ter oi? você aqui Obrigada, conosco. Vânia. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, para a gente não perder mais tempo, né, nessa conversa nossa aqui, eu vou primeiro fazer uma apresentação das pessoas que vão estar conosco hoje, essa noite, discutindo um tema muito especial, muito importante. E para isso, então, eu vou estar convidando primeiro e apresentando para vocês para falar conosco sobre ética animal no exercício de profissões que lidam com a vida. Primeiramente, o Fernando Schell Pereira, que é doutorando em filosofia pela Universidade do Vale do Rio Sinos, da Unicinos. Ele é bolsista da CAPES e mestre em filosofia, em sistemas éticos, com ênfase em ética e direitos animais.
é membro do grupo de pesquisa Trolley Group, Ética, Bioética e Filosofia da Medicina, é presidente da ONG Princípio Animal, organização que promove palestras, advocacy e consultorias para efetivar políticas públicas com base na ética e nos direitos animais. Seja muito bem-vindo, Fernando. Também gostaria de apresentar com a maior alegria aqui o Luciano Cunha, que eu agradeço muito, viu, Luciano, ter aceitado o nosso convite. Para nós é uma honra ter você conosco aqui também hoje. O Luciano é doutor em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e é coordenador-geral das atividades da ONG Ética Animal no Brasil. E, por último, a nossa querida Karen Capilé, que é graduada em Filosofia e em Medicina Veterinária. Ela é mestre em Ciências Veterinárias, doutora em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, pós-doutoranda em Bem-Estar Animal no LABEA, na Universidade Federal do Paraná, e é coordenadora de Bioética do Fórum Animal. Então, para quem está com a gente aqui, né, dá para perceber que a gente tem um time interessante e talvez muito diferente, né, do que as pessoas estão acostumadas a observar. Hoje, para tratar aqui no fórum, foi discutir um pouco como é que as profissões que estão sendo comemoradas, vamos dizer, nessa semana, né? Dia 3 a gente teve o Dia do Biólogo e hoje é Dia do Médico Veterinário. Nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre como é que a gente lida com a ética em relação ao exercício da nossa profissão e em relação aos animais que ficam conosco ou que fazem parte, né, do nosso dia a dia profissional. Então, eu gostaria agora de trazer aqui para vocês, como início da nossa conversa, um texto muito interessante que foi construído pelos nossos 3 participantes hoje, que fala sobre considerações para estimular a nossa conversa aqui sobre ética nas profissões que envolvem os animais. Discussões em torno das implicações éticas da exploração animal são crescentes, bem como as iniciativas que buscam interromper ou minimizar o sofrimento animal antropogênico. No entanto, o número de animais usados em alguns setores da sociedade só aumenta e continuamos agindo de forma omissa em relação ao sofrimento animal, não antropogênico. De fato, a consideração dos animais não humanos como indivíduos cujos interesses e qualidade de vida têm valor intrínseco, ainda é uma exceção nos arranjos sociais e políticos da atualidade. Dada a profundidade com a qual o paradigma especista e antropocêntrico está enraizado na nossa cultura, é evidente que uma mudança substancial nesse sentido exige exaustivo empenho da sociedade como um todo. Porém, sabemos o quanto isso é improvável. Dificilmente veremos um cenário no qual todos ajudam, da forma como podem, a mudar as relações injustas entre os humanos e os não humanos, predominantes em nosso cotidiano. No cenário mais provável, muitos atores não ajudam em nada e outros são bem exitosos em atrapalhar. Com isso, nos perguntamos: se e quais atores teriam maior responsabilidade moral na construção de um paradigma mais justo de relações entre humanos e não humanos? E, nesse sentido, a expectativa sobre algumas profissões se coloca como um tema importante a ser discutido. Quando pensamos nas incumbências dos veterinários, por exemplo, geralmente entendemos que zelar pela saúde dos animais deve ser um dos principais compromissos desses profissionais. Ainda que caibam discussões sobre o que se entende por saúde, dificilmente alguém conseguiria excluir bem-estar e qualidade de vida do rol de aspectos fundamentais da saúde de um indivíduo senciente. Então, podemos dizer com segurança que espera-se que os veterinários tenham como um objetivo mínimo o cuidado com o bem-estar e com a qualidade de vida dos animais. Mas
certamente conseguimos, todos nós, pensar em uma enxurrada de exemplos, revelando que a maior parte das atuações desta profissão contribuem para o oposto disso, promovendo sofrimento e experiências extremamente ruins de vida para os animais. Então, a partir de agora, eu vou deixar que os nossos três interlocutores dessa discussão façam uso da palavra, e elas são duras e difíceis, mas elas condizem exatamente com a realidade, né? O que a gente sabe é que a maioria das pessoas, e provavelmente todos nós que estamos aqui, quando eram crianças, já pensaram, né? Ah, quando eu crescer eu quero ser veterinário, ou então eu quero ser biólogo, eu quero, na verdade, entender melhor a vida dos animais, eu quero ajudar os animais. Mas a realidade do exercício dessas atividades nem sempre condiz com isso. Então, por isso, nós tivemos a ideia desse evento e eu gostaria que vocês se revezassem agora na abordagem e, quando necessário, eu vou interferindo para que a gente possa, ao final dessa conversa, ter trazido para as pessoas temas e pontos muito importantes para que a sociedade entenda, de fato, como é que todos nós juntos podemos entender melhor essas profissões e, mais do que isso, avançarmos na proteção, na defesa e na garantia do direito dos animais. Fiquem à vontade. Karen. Eu já elegi a Karen. Voto na Karen também. Vamos votar na Karen. Pronto. Ó, eu vou só fazer então, um comentário importante aqui. O professor Luciano tem trazido para nós uma oportunidade ímpar de um curso sobre ética animal. E acho que para todo mundo que já fez o curso, como é meu caso, e eu faria 10 vezes o curso, porque acho que se eu fizer 11, eu ainda vou aprender muitas coisas com ele. Ele faz a gente refletir, a gente pensar sobre uma forma que às vezes é muito difícil para a gente que lida com a vida dos animais, né? Então, começando por isso, Karen, eu queria que você falasse um pouco sobre essas dificuldades, né, que a gente muitas vezes vai encontrar já logo de cara no juramento do médico veterinário, no código de ética, né? Quando a gente fala sobre essas coisas, de fato, o que a gente está falando nesse sentido? Posso começar falando um pouquinho? Depois eu respondo isso que você perguntou, eu posso comentar, mas eu queria falar uma outra coisa antes, que é um pouquinho assim da minha À experiência vontade. pessoal com a veterinária. Eu acho que isso talvez pudesse ser um bom começo para a gente entrar em algumas questões. Então, assim, quando eu decidi fazer veterinária, o motivo pelo qual eu escolhi essa profissão foi porque eu queria cuidar dos animais, eu queria aprender a cuidar dos animais. E eu tive uma decepção muito grande ao longo do curso, porque eu percebi que talvez a maior parte das atuações dos veterinários não era necessariamente tão preocupada em cuidar dos animais quanto eu esperava que fosse, assim. Então eu comecei a ver coisas que me assustaram bastante, assim. E eu comecei a ter dúvidas de como que eu poderia atuar como veterinária, como que eu poderia ser uma veterinária e, ao mesmo tempo, promover valores que eu já pensava, assim, que eu já me preocupava, como o antiespecismo, por exemplo. E eu sempre achei isso uma questão difícil. E conversando com outras pessoas que fizeram veterinária e tal, que também compartilham de valores como esse, né, do antiespecismo, eu sempre ouvi também relatos parecidos, a gente ter essa contradição muito forte nessa profissão. Ao mesmo tempo que a gente quer cuidar dos animais, que a gente escolhe essa profissão, muitas pessoas escolhem essa profissão porque querem fazer o bem para os animais, a gente acaba se deparando com práticas e com a possibilidade da gente ter que trabalhar com práticas que perpetuariam coisas que a gente considera injustas para os animais. Então, eu acho que essa contradição, assim, que muitas pessoas que fazem veterinária vivem, talvez seja uma coisa interessante para a gente começar a falar. E do ponto de vista ético também, o que isso envolve.
Quem é que vai falar agora? Vai ficar todo mundo quieto? Vocês têm que Sabe que eu ser tô. mais animados. Não, Assim, eu sou. Tu posicionarem conhece, aí, sabe que eu sou. Fernando, professor É que eu, Luciano, vamos lá. eu tô educado hoje. É que assim, ó. é, eu não sei se o Luciano e a Karen estão com o mesmo sentimento. Eu tô com uma dificuldade para começar. Pegar, né? Não sei se vocês estão assim, para pegar assim né? Me dá um lá maior, e a gente vai. Então, bom, mas eu até porque é uma questão assim, isso que a Karen começou a falar, depois eu vou me meter também na profissão de vocês, né, da veterinária, mas e até se torna um pouco repetitivo da minha parte para quem me conhece, né, vai dizer, lá vem ele com a mesma história. Mas fazendo um paralelo com a questão da profissão veterinária, eu vejo que digamos, acho que o Luciano falou até sobre isso, né, a questão de internalismo, externalismo, e a gente pode desaguar na questão de uma ética, de uma possível ética de virtudes, né? Do agente, no caso, seja veterinário, advogado, eticista, porque sempre vai culminar nisso, né? Então, por exemplo, para eu ser um bom veterinário, eu tenho que ter né, eu tenho que ter uma base de ética, eu tenho que ter uma base de estudos para ser um bom veterinário. Aqui, obviamente, falando em relação aos animais, né? Falando dessa essa questão sobre trabalhar veterinária para ajudar os animais, e não para entrar em uma fábrica, né? O meu sonho é ser da fábrica tal, para explorar mais animais. Então, acho que essa questão vai sempre circundar aqui, e aqui eu falo também da parte da ética, que o Luciano pode falar também depois, na questão com a filosofia, mas sobretudo da parte que eu gosto de me meter muito, que é no direito, né? Na questão do direito animal. E que nós vemos muito isso hoje em dia. Eu vou fazer também um paralelo depois com uma crítica veterinária sobre algumas terapias e etc. Mas eu vejo também isso muito não é só esse termo já batido da esquizofrenia moral que se dá também na veterinária, ela se dá no direito também, na filosofia também. O Luciano falou sobre isso, né? Essa questão da ética. Um bom eticista ele pode ter atividades éticas, né, na sua prática, e a gente que lida com ética, a gente sabe que é, é quase o contrário, né? Nós temos grandes professores de ética que saiu da sala de aula que ele acabou. E eu conheço um professor de ética, ele me diz categoricamente, não, ética para mim é teórica. Né? Isso eu já vi, teórica. Esse ponto. No sentido de quase que aplicando a vida, não seria bem assim, né? E nós temos vários exemplos, né, de eticistas que, quando a gente vai tratar sobre a questão da ética animal, eles podem até saber sobre aquela bibliografia que nós temos ali, mas vai chegar na página 3, não. Agora a gente. Isso é verídico que eu estou falando, né? Vamos sair do congresso de filosofia e vamos para a churrascaria. Né? Isso aconteceu muito, acontece muito, né? Então tem essa separação, não é só na veterinária, embora a questão da veterinária ela é mais intuitiva, porque está lidando com a vida diretamente ao médico de, né, animais. Agora, dentro da questão do eticista, isso existe e é muito, eu acho até mais gritante um eticista não partir de mínimos pressupostos da ética animal. Eu acho mais gritante isso do que da veterinária. Da veterinária eu ainda consigo enxergar assim esse aspecto, eu consigo entender uma justificativa no uso dos animais e ainda assim dizer que gosta dos animais, né? Ainda consigo enxergar isso de uma maneira muito pragmática. É errado, mas eu consigo enxergar. Agora, na ética, isso é muito complicado, porque a gente está lidando ali, né, no papel com aquelas questões, estão ali, estão colocadas, muito apelo à autoridade, se a gente for pensar assim, mas, no entanto, na prática, aquilo vira essa página e aquilo não se aplica. Né? Fernando, então literalmente você está dizendo que o que se escreve não se faz, né? Infelizmente, ainda é muito assim, né? Ô, Luciano, eu queria que você comentasse um pouquinho na sua visão, né? Isso que o Fernando colocou. E assim, o que a gente pode entender como ética e como é que a gente transforma isso numa questão prática no cotidiano dessas profissões, por favor.
Sim, obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, e dar uma boa noite para Vânia, Karen, Fernando. É sempre um prazer estar conversando aqui com vocês. Bom, então, pegando o gancho disso que o Fernando falou, eu acho que a gente poderia pensar em dois problemas centrais que até a gente poderia utilizar para orientar o restante da nossa conversa. Eu penso que tem dois problemas centrais. Um deles é que a discussão que se desenvolve em ética, e mais especialmente em ética animal, nos últimos 50 anos, ela acaba não chegando nessas profissões que lidam diretamente com os animais. A gente está dando o exemplo da veterinária, mas eu acho que acontece a mesma coisa na biologia também, né? Então, um dos problemas, né, é isso de que esse debate sobre a consideração moral dos animais não humanos, que já vem sendo desenvolvido na filosofia há mais de 50 anos de maneira intensa, né, tem uma intensa produção de livros e artigos, os profissionais dessas áreas que lidam com os animais acabam não conhecendo esse debate e, por essa razão, acabam adotando pressupostos de princípios especistas, por exemplo, que talvez não adotariam se conhecessem os argumentos para se rejeitar o especismo, por exemplo. E tem um segundo problema, que aí acho que é que o Fernando enfatizou por último, né? Que é assim, mesmo profissionais da área de ética que conhecem bem esse debate, alguns deles não se movem na prática para agir de acordo com aquilo que eles aceitam na teoria, né? Então, por exemplo, né, como o Fernando comentou que um professor dele disse que não, ética é teórica, não tem nada a ver com a prática. Mas, bom, eu penso que a reflexão teórica na ética é justamente para orientar a prática, né? Senão não teria sentido, porque é a área que lida com a fundamentação da ação correta, né? Então, se a pessoa não se importa com qual é a ação correta, é muito estranho que ela se importe em teorizar sobre isso, né? Mas eu penso que a imensa maioria das pessoas se importa com agir corretamente, mesmo aquelas pessoas que fazem coisas que parece que são altamente injustificáveis, porque, por exemplo, as pessoas que são contra levar os animais em consideração moral, né, dar consideração moral aos animais, elas tentam justificar o especismo, muitas vezes com argumentos, obviamente, muito ruins, né? Tem N argumentos, mas o próprio fato de as pessoas tentarem justificar a sua postura é um sinal de que elas se importam que a postura delas esteja correta. Claro que a justificativa pode não funcionar, ela pode ser cheia de problemas, um argumento muito fraco, etc. Mas eu penso que se as pessoas não se importassem com o fato de que o que elas concluem como correto ou errado tem influência no modo como elas deveriam agir, então elas não tentariam justificar o que fazem. Então, acho que o fato de as pessoas tentarem justificar o que fazem mostra que, sim, a imensa maioria das pessoas se importa com o que é correto e poderia vir a mudar de atitude em relação aos animais se conhecesse melhor esse debate. Tá? Não sei o que vocês pensam sobre essa questão. Excelente você trazer essa conversa. Queria ouvir a Karen e o Fernando a respeito disso. E aí, Karen, queria que você já colocasse, né, os princípios que, na verdade, estão disponíveis, por exemplo, na nossa profissão veterinária, a partir do momento do ingresso. Eu vou dividir em 4 momentos, tá? Para você comentar. O ingresso na veterinária, o que você espera, né, o sonho. Quando você sai da faculdade, a realidade, quer dizer, esse processo da transformação. E aí o apoio, né, que a gente vai ter em 2 pilares. Que eu vou repetir aquilo que eu tinha te falado antes. O que é que você faz como juramento, né? Como é que é esse juramento que, na prática, ele devia significar o nosso compromisso de fato, né? Dali para frente, com aquilo que eu vou fazer com o meu trabalho, com as ferramentas que me deram, e o código de ética, né? Quando a gente fala do código de ética do veterinário, do que de fato a gente está falando, porque eu entendo que eu nem sei se pode ser assim, tá, Luciano? Mas eu acho que é uma dicotomia entre a teoria e a prática, né? Uma dicotomia entre onde é que fica a ética nessa história, se é que ela fica em algum lugar, né? Então eu queria que você colocasse isso até para contextualizar, porque você é veterinária e filósofa, né? Então talvez você possa ajudar a gente a fazer essa ponte aí. Eu acho que uma coisa que acontece, assim, é o processo de dessensibilização, né? Que a gente ouve bastante falar, é comum em outros cursos também, como o Fernando comentou, muitas dessas questões que a gente está discutindo não são exclusivas, né, da veterinária. Então, essa coisa de sensibilização acontece, né? A gente
entra num curso imaginando algumas coisas e com alguns ideais e tal, mas a gente começa a normalizar algumas práticas ou algumas situações que a gente talvez até nem concorde ou ache estranho. Então, acho que isso acontece, é um processo que acontece bastante, assim, ao longo, né, do curso de veterinária, nesse processo. E com relação a essa parte do juramento e da ética profissional, eu acho que a gente podia fazer uma interlocução bem legal aqui com os meninos, porque eu não sei se eles também sentem isso, mas eu sinto muito, às vezes, que a palavra ética, assim, em cursos que não se aprofundam muito, é muito vazia, às vezes é muito retórica também. Então, se a gente vai ler o código é, da profissão veterinária, tem muita coisa lá que, se a gente pegar cada palavrinha, cada ideia, a gente ficaria horas debatendo, né? Como, por exemplo, a questão de que maus tratos é uma coisa inaceitável, né? Tá lá no código da profissão. Crueldade. Mas se a gente para discutir, mas o que é crueldade? Isso seria uma discussão ética mais profunda, né? O que é, quais são os fundamentos. Então, eu sinto um pouco isso, assim, que falta uma introdução um pouco mais levando mais as questões assim a cabo, discutindo mesmo, sabe? Não só falando, não só retórica. Acaba que esses instrumentos, que são o código de ética da profissão, que poderia ser uma coisa a estimular a reflexão e tudo mais, acaba que esses instrumentos ficam meio vazios, assim, né? Fica só uma lista de coisas escritas, assim. Então, não sei, acho que isso são coisas que poderiam melhorar e tem uma lacuna muito grande, né, nesse sentido de pensamento crítico, reflexivo. Com relação a isso que a Karen falou, me lembrei agora, eu já tive poucas oportunidades de dar aula ao pessoal da saúde, né? Mas já assisti muitas aulas da saúde e já tive, obviamente, professores lá no tempo da graduação que eram, digamos assim, ética geral, assistindo a aula dele para a turma em comum da área da saúde. E eu acho que vocês já viram esse tipo de coisa. Especificamente a questão de sensibilização, né? Ela é muito forte na área da saúde, seja humano ou não humano. Então, o olhar assim dos alunos é muito... É que nem eu brinco, é manual de geladeira. Na página 10 eu já sei por que não funcionou. Quando começa a abordar traz algum problema ético, né? Eu dando uma aula para enfermagem, por exemplo. O pessoal da saúde, eles já têm esse campo, né? Então eles já têm uma dessensibilização, que aquilo que a gente fala como um problema ético, o pessoal já olha para cima, é tipo assim, lá vem isso aí, né? Então já tem tem uma coisa no ar ali que eles já escamoteiam aquilo. É bem interessante. E a gente acaba como o eticista ou o professor de ética estivesse lendo uma história para eles, ou problematizando algo que na vida deles eles fazem, sim, né? Isso na veterinária a gente vê, né? O pessoal da residência a gente vê também isso. E o que o Luciano falou antes a palavrinha até que está muito no ar hoje em dia, que existe uma dissonância, né? Que quando alguém escamoteia as questões especistas, a pessoa entra em processo de dissonância. Ela começa a buscar qualquer item ali para justificar aquilo, né? E no final diz assim, não, mas cada um pensa de um jeito, né? Acabou a conversa. Mas eu vejo que tem muito isso, mas há também um constrangimento moral no ar, né? Então, atualmente a gente vai entrar numa discussão com alguém sobre algum problema ético em relação aos animais, pela minha experiência, assim, que nem eu sempre digo, eu nunca sei se eu sou um acadêmico ou um ativista. Eu sou os dois, eu não sei onde é que eu me divido com aquilo. Mas eu tenho essa impressão muito forte, que eu já tenho, né, toda hora esse embate, assim, das pessoas ter esse constrangimento moral. Então tu pega uma pessoa que nunca leu um livro de ética na vida, mas já tem algo do tipo assim, não, mas eu tô parando de comer carne. Você já tem uma coisa assim no ar, tipo, não, mas eu tô parando. Ou começa a justificar, daí entra no processo de dissonância, né? Eu queria trazer só esses pontos, assim, que essa dessensibilização ela é muito forte
na medicina, né, da humana ou não humana, ela é muito forte. Porque já tem esse... É que nem falar com tradicionalistas aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu já tive mais de 50 cavalos, né? Nós terceirizávamos o cuidado deles, mas a gente estava sempre lá com eles. E era muito comum isso, sabe? Aquele olhar assim do tipo, não, mas o pessoal é da cidade, não entende de cavalo. Isso é muito comum. Então tinha uma coisa já... Alguém entrou com o áudio aí. Então já tem esse olhar assim mais, digamos assim, viciado sobre aquilo. Essas pessoas elas sabem, não é o médico da cidade que vai saber. Elas já sabem daquilo. Então tem essa dessensibilização dessas pessoas. Não sei se ficou meio esparso aí o que eu falei ou se não deu uma adequada. Bom, pegando esse gancho do que o Fernando terminou de dizer, eu penso que um problema que existe nas profissões em geral, eu acho que é um problema que talvez dê de contornar em algum grau, mas não muito, é que ninguém tem tempo de se especializar em todos os assuntos. Então, a gente acaba tendo que recorrer ao que os especialistas dizem, né? Então, por exemplo, minha formação é em ética, mas por vezes eu preciso dos dados que os biólogos vão produzir ou que os cientistas do bem-estar animal, então eu vou recorrer a esses artigos, né? Mas o inverso também acontece. Por exemplo, quando a gente que é da área da ética, que trabalha essencialmente com prescrições, a gente precisa descrever a realidade, a gente apela para os dados dos cientistas, né? Mas quando o pessoal que é da área das ciências precisa decidir que metas buscar, que valores apoiar, eles precisariam consultar o que os eticistas estão discutindo. Só que isso, às vezes, acho que normalmente não é feito, né? Então, eu penso que seria benéfico se houvesse uma interação maior entre os profissionais da ética e os profissionais das ciências que lidam com os animais. Pelo menos, acho que uma das vantagens seria que ficariam muito mais claras certos tipos de distinções que são essenciais no pensamento. Por exemplo, a diferença entre você descrever empiricamente como que o mundo é e você fundamentar quais coisas têm valor em si, você defender quais são os princípios de ação que deveríamos adotar. Então, por exemplo, a gente tem questões que são científicas. Por exemplo, se eu vou investigar nesse ecossistema, qual é a taxa de mortalidade típica de membro de tal espécie? Isso é uma questão científica que é possível de ser investigada empiricamente. Mas agora, por exemplo, se alguém diz o seguinte, mas o que tem valor em si? São os seres sencientes? São as espécies? São os ecossistemas? São apenas os membros da espécie humana? Bom, isso são questões que dizem respeito à ética e à teoria do valor, né? Então, o que acontece? Por vezes, profissionais de diversas áreas que lidam com os animais, eu vou dar um exemplo aqui da biologia, mas imagino que tem em outras áreas também, eles estão partindo de pressupostos que são valorativos e normativos, sem perceber, pensando que estão apenas fazendo uma descrição científica. Então, por exemplo, quando alguém diz o seguinte, eu fiz uma investigação aqui e nesse ecossistema, por exemplo, se o curso de ação A termina nesse resultado e o curso de ação B termina em outro. E logo em seguida a pessoa fala, bom, devemos seguir o curso de ação B, escolher esse curso de ação, porque nesse curso de ação as espécies, o equilíbrio ecológico, os ecossistemas são preservados da maneira que é natural, apesar de o outro curso de ação ter menos sofrimento. Bom, quando a pessoa está fazendo esse tipo de escolha sobre o que fazer ou não fazer, ela está partindo de princípios morais, né? Ela está fazendo julgamentos de valor. Só que o que acontece é que muitas vezes os profissionais dessas áreas não percebem isso e dizem o seguinte, olha, mas se você considerar os animais, então você não está sendo científico. Bom, isso não é assim, porque o conhecimento científico poderia ser utilizado para se alcançar metas distintas. Uma das metas que ele geralmente é utilizado é para fomentar os interesses humanos, né? Ou para buscar os valores ambientalistas, mas poderia ser utilizado também para beneficiar os animais não humanos. Não deixaria de ser científico por causa disso. É bem interessante a sua colocação, e eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. É, por que vocês imaginam, né, que esse escamoteamento, né, como disse o Fernando,
ele é necessário nas profissões que lidam então com a vida, porque pelo que o Fernando mesmo falou, o Luciano agora complementou, isso é uma característica de profissões que lidam com a vida, tanto faz que seja vida humana, de animais, insetos, que sejam as próprias interações ecológicas, porque a gente também pode colocar a vida das plantas, né, Luciano, no meio dessa questão, porque a gente não pode esquecer que se a gente está falando de vida, a gente está falando de várias vidas envolvidas nessa questão, né? Por que que vocês imaginam que esse escamoteamento ele é tão recorrente, né? Ou ele é tão imprescindível nessa questão? E onde é que isso começa? Quer dizer, em que momento a gente podia avaliar como mudar? Porque o que a gente vê de uma forma geral, eu não sei em todas as áreas profissionais, mas tanto na área médica quanto na área veterinária, que também é a medicina veterinária, a gente percebe que o que se fala da ética não tem a ver diretamente com aquela ética que nós entendemos aplicável e necessária para valorar a vida daquele indivíduo, daquele paciente ou daquele outro ser vivo com o qual você está interagindo, seja ele humano ou não humano, né? Então, me parece que esse escamoteamento, ele, na verdade, ele é proposital para fazer com que alguns indivíduos pratiquem coisas em relação aos outros e consigam justificar as práticas que fazem. Mas, enfim, eu queria ouvir vocês sobre esse aspecto. Vai, Kari. Vamos fazer na ordem sempre, eu acho que Não, funciona melhor, ninguém Tá. se espera. Vamos fazer Fala, assim, Kari, ó. Fernando. O último que fala numa rodada é o primeiro que fala na Tá. próxima. Pode ser assim? Acho que é melhor. Isso, que nem campanha eleitoral, é isso aí. Fazendo... Tá, Não, então agora começa por mim, isso? Ah, não, é o Fernando. vai. Não, Pode começa ser por eu, você, então. Luciano. Vai por você. Vai. Tá bom. Bom, eu penso que muitas vezes, como você apontou, essa tentativa de evitar a discussão é proposital, porque então, se houvesse uma discussão mais ampla sobre esses tópicos, ficaria muito nítido que muitas das coisas que se faz aos animais não humanos, talvez a imensa maioria, não tem como justificar, né? Mas eu penso que também, junto a isso, existe talvez um entendimento equivocado do que seja ética, né? Eu acho que é muito comum no público em geral e também em profissionais de diversas áreas. Por exemplo, as pessoas acharem que a ética, que o que se faz em ética é descrever o que determinada sociedade acha que é correto, ou o que determinado indivíduo acha que é correto, né? Não é isso, né? O que se estuda na área de ética, em filosofia, não é descrever o que as pessoas acham que é correto, mas tentar fundamentar a possibilidade de investigar se realmente algumas atitudes são corretas e outras são erradas, e que princípios dos quais partir para concluir isso, né? É isso que se estuda, não é um estudo descritivo do que as pessoas acham que é o correto, né? É a fundamentação da própria ação correta. Então, isso é uma ideia equivocada, que ela é presente em várias áreas que lidam que afetam os animais não humanos, né? Então, por exemplo, algumas pessoas falam, não, mas fazem uma constatação factual de que as pessoas discordam sobre o que é certo e errado, o que é certo para mim pode ser errado para você, etc. E, a partir dessa constatação, elas concluem que, então, não tem necessariamente o que se discute em ética, não tem fundamentos para se dizer que certos princípios são mais justificáveis do que outros. Bom, mas o problema é que essa conclusão não segue daquela constatação, porque em vários outros assuntos as pessoas discordam e simplesmente algumas estão erradas. Pode ser que aconteça a mesma coisa no caso da ética, pode ser que não, mas isso precisaria de uma discussão filosófica, que é a que ocorre nas diversas áreas da ética, na metaética, em ética normativa e em ética aplicada. Sou eu agora? Não A sei gente precisa saber se agora. vai girar em sentido horário ou anti-horário e se todo mundo está aparecendo na mesma ordem para todo mundo na tela. Vânia, tu que tem estudo, quem é que é agora? Fala aí. Para mim está aparecendo a direita, a minha direita está a Karen, aí em cima está o Fernando. Tá sem áudio. Para mim também. Tá sem áudio, Vânia? Vânia, você tem áudio. Está sem áudio, Vânia.
Nós vamos fazer o seguinte, desculpa. Nós vamos deixar Fernando agora e Karen depois, eu vou trocando, porque senão, Fernando, você sempre vai ser o do meio. Não está certo. Você vai ser Tá, sempre o tá bom. recheio do sanduíche. Não pode. O Vamos que eu fazer ia... assim, a Vânia chama quem for para falar, porque Isso, daí é ela tá melhor. vendo o áudio melhor. Vocês desculpem, mas como os cachorros, um dos meus cachorros estava latindo, fazendo farra aqui, eu tive que mutar para vocês não ficarem ouvindo essa bagunça que estava acontecendo canina, literalmente aqui do lado. Não, o que eu ia comentar, assim, de uma maneira bem comum, assim, eu vejo que há um problema na função, no, no laboral, sabe? Com relação a profissionais da saúde. É uma questão laboral esse escamoteamento que eu falei antes. Então, por lidar com questões, entre aspas, práticas, né? E também tem um apelo à autoridade, né? O médico, ele sabe. Quem está de branco sabe. Geralmente é assim, né? Quem está de branco tem a última palavra. Então, porque a gente pode ver também, isso vocês sabem, as pessoas acreditam em quem está de branco, quem está de estetoscópio ou, sei lá, pega qualquer pessoa, não, mas o médico falou, seja um médico humano ou não humano. Mas muitas vezes aquele médico ali só tem no máximo uma residência, talvez, não é um especialista na área, etc. Mas eu vejo que é um problema na questão laboral, assim, mais específico, com relação à lida de campo. Eu vejo muito isso. Então, a saúde é uma lida de campo, falando aqui, né? Aquilo que o Luciano estava falando em relação à questão mais próxima da ética ambiental, ou no caso do biólogo, né? Eu sempre gosto de fazer aquela piada assim, do tipo assim, o biólogo ele tá preocupado com as caturritas azuis, né? E daí ele fala, não, nós não podemos deixar a caturrita azul morrer. A caturrita, mas a é a espécie. Então, se a preocupação é a espécie, não o indivíduo, né? Aqui vem a diferença da ética animal, vai pensar no indivíduo, né? Não só na espécie. Mas eu vejo que há o Fernando, problema... teu áudio mutou. Ah, o que aconteceu? Tá ouvindo? Consegue ouvir? Eu tô ouvindo. Eu não consigo ouvir. Eu também estou ouvindo. Ué. Eu acho que é Você contigo ouve aí, a Luciano. gente, Luciano? Eu não consigo ouvir. Não. Nenhum de nós? Ninguém? Mas é contigo aí. Luciano? Entra e sai, de repente. É. Eu acho que ele não está ouvindo nós todos. É, acho que sim. Luciano, eu vou te mandar Não. mensagem. Vou te mandar mensagem. Espera. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Vai falando aí, Karen, enquanto isso. Era o Fernando que tava falando. Ninguém quer falar, né? Não, vai tu. Não, Mas pode não, continuar. não, eu só ia finalizar com essa questão, assim, que eu vejo que é um problema, sobretudo do aspecto laboral das medicinas, né? Uma questão laboral. Aquele exemplo que eu dei da sala de aula, eu acho que aquilo é muito emblemático, né? Então, mas aí a gente fala de uma outra questão, Fernando, que eu acho que é importante, a cultura. As pessoas acreditarem que então tem um indivíduo ou um grupo que, na verdade, vai te dar segurança para que a resposta que você precisa esteja apoiada em alguma coisa, seja no veterinário, seja no É, médico, né? que nem falando aqui da questão da ética. Eu lembro que eu dava aula para o segundo ano, né, para o ensino médio, eu lembro que uns alunos falaram assim, ô Soro, o senhor que é bem certinho? Eles falaram que eu era bem certinho porque eu trazia os problemas para eles, né, e tentava colocar numa caixa esses problemas. Então eu que sou certinho. Então acho que o eticista ele tem essa bagagem de esse estigma, né, de ser certinho, uma pessoa certinha. Até no livro do Vida Ética do Peter Singer, na introdução, ele até fala sobre essa questão da profissão de moralista, né? Sermos moralistas. A gente vai pegar o senso comum sobre o que é ser moralista, ele há muito, né? Ele já tem um peso pejorativo, né, em ser um moralista. Mas um moralista seria alguém que lida com questões éticas e morais. Isso até o Peter Singer traz na introdução do Vida Ética, isso é bem interessante. Mas com relação ao apelo à autoridade, com certeza, o problema é laboral das medicinas. Então,
um eticista, um filósofo, ele também vai ter o estigma de ser alguém absolutamente teórico. E quando o filósofo pisa numa residência veterinária, o pessoal já vira os olhos para cima, né? Tipo assim, lá vem o professor de ética. E aqui a coisa é diferente. Né? Aqui é diferente, a prática é outra, não é que nem o livro. Então tem todas essas coisas que vão criando toda essa como é que se chama? Enfim, essa casca, né? Em relação entre ética e prática, enfim. Mais ou menos isso. Vai lá, Luciano. Conseguiu arrumar aí? Consegui, mas acho que agora é a Karen, não? É, Karen. Ô, Vai lá, Karen, Karen. aproveita isso que o Fernando trouxe e comenta qual a vantagem ou a desvantagem, né, que você enxerga em relação a criar essa casca nessas circunstâncias, tá? Eu acho que isso é bem importante, né? Porque tudo tem um lado. Eu sou daquelas assim, ó, tudo tem o bom, o mal, o certo, o errado, o claro, o escuro, o alto, o baixo, entendeu? Isso é coisa de centrão. Essa polarização, sem levar em conta o que está no meio, né? É que eu acho que muitas vezes cria situações que são confortáveis. Porque, querendo ou não, ouvindo vocês falarem, eu que não sou dessa área, mas gosto demais, procuro ler muito, procuro entender muito, né? Porque em algum momento isso fez parte do meu questionamento profissional. Eu logo vou fazer 40 anos de formada, então fico aqui pensando as etapas, né, nesses 40 anos que me fizeram, porque a gente não nasce assim, você nasce de um jeito e vai se transformando. E as mesmas pessoas que estudaram comigo também passaram por processos de transformação. Mas por que cada um foi para um lado? Quer dizer, o que te desperta a entender que a sua casca talvez tenha que ser mais grossa, mas para você estar do lado de defender aquilo que de fato importa, que é a vida do outro. E o que está numa casca que te protege em relação a não, eu estou com essa casca aqui porque eu quero continuar explorando a vida do outro. Embora o meu discurso e a minha prática é completamente diferente. Então, cria uma esquizofrenia realmente que é muito incômoda, chegando ao fato de criar situações de bullying, de incômodo, como vocês trouxeram. Porque, para mim, quando vocês falam assim, você chega lá e fala assim, eu vou dar aula, e o cara fala, lá vem o cara agora, lá vem o cara certinho, né, Fernando? Lá vem o cara que consegue colocar cada coisa na sua caixinha, lá vem o cara que... mas... Então, assim... Tenta trazer para nós, Karen, se você puder, um pouco essa questão. Por que essa casca acaba sendo formada? Ivane, eu estou sempre querendo responder outra coisa e não o que você falou. Não, que eu queria responder as duas, então. Aproveita e manda brasa. É que eu queria voltar no que o Luciano tinha falado, mas eu acho que tem a ver com isso também. Volta, manda brasa. Temos aqui para ouvir vocês. Quando ele comentou essa questão do não diálogo entre as duas áreas, acho que talvez esse seja um dos pontos centrais. Assim, acho que por isso até que a bioética é uma área de conhecimento bastante interessante para esse problema, porque ela tem esse propósito de unir os questionamentos morais, as reflexões morais e a parte científica, né, a parte prática, técnica. Então, acho que é interessante pensar na bioética como uma ferramenta para lidar com esses dois campos tão aparentemente diferentes e que, na prática, assim, na tradição, não dialogam, né? Na nossa, como as profissões estão hoje, assim. E eu acho que uma coisa que acontece muito, pensando no que o Luciano tinha começado a falar, a ética, acho que ela não é muito compreendida e muitas vezes vista como algo desimportante, assim. Então, essa coisa que ele comentou, né, de muitas vezes as pessoas acharem que é algo subjetivo. Mas isso aí cada um pensa uma coisa. É muito difícil a gente chegar numa conclusão. Então não vamos fazer nada. É complexo, então não vamos fazer nada. É muito complicado, então deixa para lá. Então, acho que esse é um problema, essa complexidade da ética que dificulta um pouco essa má compreensão de achar que as questões éticas são subjetivas. A gente pode até entrar em alguma corrente da ética que seja mais subjetivista, ou pensar no relativismo como uma opção ética, mas não é assim. Mesmo um relativismo ético, ele teria regras, ele seria
não seria trivial, assim como parece. E outra coisa que eu sempre penso também é que o fato da ética fazer parte da nossa vida, e todos nós fazemos decisões o tempo todo, é como se todo mundo achasse que está apto para fazer julgamentos éticos. Só que a gente precisa passar por um treinamento, a gente precisa aprender, conhecer, estudar, para poder fazer um bom julgamento ético. Então, né, e para isso a gente tem que aprender a ser imparcial, conseguir identificar argumentos, por exemplo, falácias, um monte de coisa que depende de um treinamento, depende de aprendizado. Mas como é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo julga, todo mundo tem opinião. Então fica parecendo que é uma coisa que todo mundo sabe fazer, que todo mundo já está pronto para fazer. Só que não, a gente precisaria passar por um processo de aprendizado sobre isso. Daí eu acho que tem muita importância isso que o Luciano comentou, de que precisaria mais ter o envolvimento desses profissionais, né? Porque as pessoas não têm tempo de estudar tudo, né? Mesmo se a gente está aqui defendendo que a veterinária, a biologia deveriam entrar mais nessas questões, como que isso seria colocado na grade curricular? Ia precisar de um tempo, de um espaço para isso. E mal tem tempo para estudar as coisas que já são consideradas primordiais, então imagina outras coisas que são tangentes, né? Então, eu acho que talvez uma solução seja ter um diálogo melhor entre os profissionais de cada área, porque eles se dedicaram a isso. E, desculpa que eu estou falando muito, mas só para concluir, eu acho que um exemplo bem prático é como são as comissões de ética no uso de animais, né? Que a gente tem, a nossa lei de experimentação animal exige que toda instituição que usa animais tenha uma comissão de ética. Só que a comissão de ética, né, que teoricamente deveria discutir ética, entrar em questões éticas, é formada por pessoas que muitas vezes não têm preparo, não têm formação, não têm conhecimento na área da ética. Então, seria muito importante o envolvimento de pessoas da filosofia, pessoas da ética, pessoas da bioética. Eu acho que talvez esse seja um passo assim, que a gente poderia começar a intensificar mais, que é fazer essa conexão, que é bem própria da bioética, essa ponte entre as duas áreas. Posso comentar sobre isso? Deve, Luciano, manda brasa. Então, penso que, sim, concordo com a Karen que ajudaria muito se os profissionais dessas áreas tivessem uma noção mínima do que é discutido em ética. Por exemplo, pelo menos saber a diferença entre teorias, o que são teorias do valor e o que são teorias éticas, que na linguagem comum parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes, né? Então, por exemplo, a teoria do valor se divide entre teorias do bem-estar e do que se constitui o bem-estar do indivíduo e teorias sobre como avaliar o quão bom ou ruim uma situação que apresenta vários indivíduos, já são outros critérios, né? A ética, enquanto área de pesquisa, também se divide em três áreas, que é a metaética, a ética normativa e a ética aplicada. E acho que esse reflexo na sociedade de que em ética vale tudo, não tem critério, não se precisa investigar seriamente, também é um reflexo do que predominou na filosofia mais ou menos ali até a década de 60, né, na primeira metade do século XX, porque dentro da própria área de ética, o que predominava na primeira metade do século XX é que essas questões de ética aplicada e até mesmo de ética normativa, que é a área que lida com as várias teorias que visam dar princípios para investigar qual é a ação correta em todos os contextos, predominava a visão de que esses eram pseudo-problemas, né? que eram problemas que os filósofos não tinham por que se preocupar porque eram meras ilusões. Né? Então, o que os filósofos da ética faziam nessa época? Né? Eles investigavam somente questões de metaética, por exemplo, se existe ou não verdade objetiva em ética, se os juízos morais expressam proposições ou se eles expressam meros sentimentos. Bom, um monte de questões que não tinham a ver com a prática. Né? Então, acho que essa mentalidade de que, por exemplo, o teórico da ética não tem que se importar com questões práticas, talvez seja um resquício daquela época. Né? Mas isso tudo mudou lá no início dos anos 70, na filosofia, né? Quando várias áreas começou a teorizar novamente. Por exemplo, a ética normativa foi uma dessas áreas, a ética prática foi outra. Né? A ética aplicada foi quando se começou a discutir questões de
da moralidade da eutanásia, do aborto, da ajuda internacional e também da consideração moral dos animais não humanos, né? Até por conta de conclusões na área de metaética. Por exemplo, se concluiu que aquelas pessoas que acreditam que existe verdade objetiva em ética e aquelas que negam isso teriam exatamente as mesmas razões para aceitar ou rejeitar cada uma das candidatas teorias normativas. A diferença é que eles veriam essas razões como tendo uma natureza diferente, mas as razões seriam as mesmas, né? Então, todo esse debate foi reavivado, foi quando se começou também a discutir a consideração moral dos animais não humanos, mas isso, historicamente, até dentro da ética, é recente, né? São questões que já tinham sido discutidas lá na antiguidade, mas com o tempo foi se perdendo. Assim. Então, eu penso que isso talvez explique um pouco dessa ideia de que os teóricos da ética não teriam que ter influência na prática e etc. Então, na verdade, você diz, Luciano, que isso está sendo construído de novo agora, está sendo revisto dos anos 70 para cá uma postura que o que é escrito e o que é a teoria e a prática, elas têm que estar mais juntas e não tão dissociadas como, na verdade, a gente observou até então, é isso? Sim, isso também, mas eu acho que também é o fato de que problemas que antes os filósofos, até a década de 70, os filósofos já achavam que não era papel do filósofo discutir, a partir dos anos 70 para cá, começou a ter não só muita discussão, mas como tendo um papel central dentro da ética. Perfeito. Isso, né, historicamente é recente, mas já tem uns 50 anos. Né? Então, acho que já deu tempo das outras áreas, digamos, ver a importância de ter contato com essa discussão. Eu fiz essa pergunta para você até para isso ficar bem claro, né? Porque eu acho que isso, ao mesmo tempo que nos fala, nossa, já temos 50 anos, mas mostra que na temporalidade nossa, ela pode ser um tempo curto, mas mostra que é uma mudança de postura, né? Que é uma visão que, na verdade, tenta levar isso para um avanço, que talvez até então não tivesse acontecido, né? Então, acho que dentro desse universo de nova aproximação da ética com as questões cotidianas, com aquilo que de fato ela pode contribuir, é um fato que vem acontecendo. Agora, eu tenho uma pergunta, você acha que isso vem num crescendo ou isso meio que vem num movimento ainda muito lento nesses 50 anos? Dentro da filosofia em geral ou na sociedade? Na sociedade, mas do ponto de vista aplicado, né? Sim, eu penso que dentro da filosofia tem cada vez mais pessoas preocupadas em investigar isso, a produção de artigos e de livros cada vez cresce num ritmo bastante acelerado, mas acho que um problema é que isso talvez não chegue na sociedade em geral, né? Muito por conta de que esse conhecimento às vezes é restrito às universidades, né? Então a pessoa precisa estar cursando um curso que trate disso, né? Que são raros os cursos que tratam, mas acho que por iniciativa de organizações, por exemplo, esse conhecimento acaba chegando, né, para a população e, por exemplo, através de obras que são mais acessíveis, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o Libertação Animal lá do Peter Singer, que é de 1975, acho que é um livro que influenciou muito as atitudes das pessoas no mundo inteiro, principalmente por ele ter a discussão dos argumentos muito clara e muito fácil de entender, né? Então, eu penso que se os filósofos querem que essa discussão mude realmente a sociedade, que as pessoas passam a discutir esses tópicos, é bem importante essa questão de apresentar os argumentos de uma maneira clara, né, e entendível. Assim. Nem sempre é assim, né? Eu queria aproveitar, e acho que foi muito importante você chegar nesse ponto, justamente por isso. A minha próxima colocação para vocês é o quanto você acha, a partir disso que você disse, né, a gente vai para um outro caminho, eu ia trazer outras questões para discussão, mas até pelo tempo, o quanto dessa transformação, porque eu sou sempre assim, Luciano, quando alguém me fala um fato transformador que acontece em alguma área, eu fico sempre prestando atenção qual era o cenário daquele momento, o que mais que aconteceu na história da humanidade que, na verdade, traz essa contribuição. E essa época foi um período muito importante, né, de uma mudança da nossa postura social para um outro momento. Então, pensando nisso, você acredita que
essa ferramenta tem sido já, mesmo que de forma indireta, uma forma de transformação prática na sociedade, por exemplo, para as nossas próprias argumentações, na luta pelos direitos dos animais, para ampliar a proteção, para a mudança da legislação, para lutar por programas de educação que transformem a nossa sociedade nos diferentes segmentos e faixas etárias para chegar até aqui, porque eu entendo que um dos grandes problemas para mim, por exemplo, que sempre foi muito difícil entender essa grande questão, e por isso eu tenho muita admiração para quem consegue fazer essa ponte, né? Eu conheço duas pessoas só que fizeram isso muito bem, que é a doutora Rita Paixão, no Rio de Janeiro, e a Karen, que são veterinárias e filósofas, né? Os caminhos são diferentes, elas fizeram caminhos opostos, mas eu tenho muita admiração por elas por conseguir fazer essa leitura, né, dessa aproximação. Eu acho que uma grande dificuldade é você conseguir juntar essas pontas, né, porque são áreas de formação e de conhecimento que trazem exigências muito diferentes. Eu costumo dizer que nós, veterinários, nós temos uma ciência mecânica. A gente faz um ato mecânico, né? Por mais que a veterinária seja uma coisa sofisticada, ela é um ato mecânico. Você aprende uma conduta, você aplica e espera um resultado. É a mesma coisa você pegar e consertar uma máquina, uma peça, e aquilo vai te dar um resultado. Então, eu queria que você me dissesse isso. Como é que você entende isso? E depois, Karen e Fernando, por favor. Bom, eu vou falar rapidamente, para a gente ouvir mais a Karen e o Fernando. Eu acho que eu já falei muito, Não, mas é mas que a penso sua que... visão, Luciano, ela traz uma complementariedade aqui muito importante e acho que você acaba trazendo uma ligação que para todos nós aqui, nós estamos todos querendo muito te ouvir, sim. Bom, eu penso que assim existem alguns tópicos que são discutidos dentro da área da filosofia e mais especificamente de ética, que são tópicos que primeiro surgiram a partir de movimentos sociais e de mudanças na sociedade, e depois os filósofos passaram a se ocupar disso, né? Mas penso que no caso da consideração dos animais, aconteceu um movimento que é um pouco inverso. Primeiro, se começou a discutir isso, alguns filósofos começaram a propor que as nossas atitudes em relação aos animais eram injustificáveis, e a partir disso, a partir dessa discussão, quando foram publicados livros e artigos, pessoas do mundo todo acabaram tendo contato com isso e começou a surgir um movimento social de defesa dos animais e pelo veganismo e, né, defesa dos direitos dos animais. Então parece que esse, no caso da defesa dos animais, foi um caso típico onde teve uma ponte entre aquilo que os filósofos discutiram e isso teve uma influência na sociedade. Mas eu queria escutar o que a Karen e o Fernando pensam. Bora lá, Vai lá, Karen. Fernando. É que o Fernando já faz tempo que não fala. Não, então bora, Fernando. Pronto, vamos ser Não, eu gentis com falo. ele. Eu vou voltar no ponto AK, depois eu chego no Luciano. Essa questão da pericidade, né, de um perito, não é a questão da ética, em ser um perito em ética, vamos dizer assim, entre aspas, especialista em ética, ela é muito importante, e aonde a causa animal, isso que o Luciano falou, né, nós trazemos a questão que já estava nos livros para a realidade, né, do mundo dos animais e tudo, eu acho que ela se dá muito, hoje em dia, entre as duas áreas, o direito e a ética. Né? Ética, filosofia e direito. E é só basta ligar aí o Instagram, né, a gente vai ver até muito mais do que deveria, né, que é a questão do que a gente chama de direitos animais, pode falar genericamente aqui nesse bolsão, direitos animais, defesa animal, sobretudo no Brasil, é muito, muito, muito menos discutido a questão ética dos animais do campo da filosofia e deveria ser muito mais discutido que do direito, né? Porque a ética vai preceder o direito. Embora a gente, claro, consiga, de uma forma bem pragmática, de uma questão jurídica pragmática, assim, olhando, eu acho muito interessante, e é o que a gente trabalha no dia a dia, né? Esses que já são chamados saltos de vara, que a gente consegue, porque quando a gente lida com libertação animal, a gente está lidando com tópicos de libertação, né? O especismo é letivo, né? Não adianta a gente falar aqui em libertação animal, porque muitas pessoas, mais de senso comum, vai ter uma percepção sobre determinadas espécies.
Então eu vejo que essa questão da perícia, ela é muito importante, o que a Karen falou, porque essa questão, quando se dá na prática, o filósofo ele é sempre o chato do rolê, né? O eticista ele é sempre o chato do rolê. Porque alguém vai, sobretudo no movimento vegano, né? Veganismo, isso que a gente entende por veganismo, né? Alguém vai falar alguma questão sobre as questões interseccionistas, né? Outros aspectos de justiça social ao veganismo acopladas, e um eticista bem treinado, ele vai olhar para aquilo ali e vai dizer, meu amigo, aqui não há problema ético. Você está acrescentando, aditivando algo aqui que não é. Né? Não é um problema ético em relação aos animais aqui. Isso é uma questão da questão dos animais humanos, digamos assim. Pro eticista, não sei se o Luciano está acompanhando isso, e a Kari, mas isso para nós é um problemão. Para mim é um grande problema. Porque eu vejo que, por conta da comunicação, foi para o senso comum todas essas perícias. Né? Então, todo mundo hoje em dia tem um acesso a um livro. Eu nem vou dizer do Peter Singer. O Peter Singer ele até. Vamos chamar o Peter Singer, né? Porque o Peter Singer ele é muito injustiçado no Brasil. Né? Alguém fala de Peter Singer, que tem um certo conhecimento, e alguém já fala, ele é utilitarista. Né? O utilitarismo ele tem um termo pejorativo no Brasil. As pessoas não sabem o que quer dizer pragmatismo, utilitarismo, e aquilo já é feio. Então a pessoa mal lê lá 3 capítulos do Peter Singer e começa a acusar ele, de chamar ele de, não, mas ele não é um libertário dos animais, ele é um utilitarista, ele é pelo bem-estar do animal. Então vamos para Guerra Francione, que é um abolicionista. Não, mas os problemas na prática do veganismo, elas se dão de outra maneira. Né? E tudo acaba andando no veganismo como um problema porque se torna um processo de crenças. Né? Fica meio que um dogma assim, o veganismo. E quando aparece um eticista lá e diz assim, não, meu amigo, isso não é um problema ético. Aquilo ali vira um... Né? Daí você é escamoteado do grupo. Aí, tipo, não, o Fernando ele é um utilitarista, ele é alguma coisa ista. Sabe? E acaba escamoteando os problemas que nós temos para resolver em ética. Aí quem acaba absorvendo esse tipo acaba desaguando é no direito. Né? Então a gente tem muitos congressos de direito animal no Brasil, né? Um atrás do outro, ou né? Até um nicho de mercado, né? No melhor sentido da palavra de nicho, né? Nicho de mercado do direito, né? Né? Especialização em direito animal, etc. Mas tem muitas coisas que a linguagem do direito não comporta justamente por não vir da precedência da ética. Elas ficam soltas, às vezes, ficam coisas soltas, que são aqueles probleminhas, né, Luciano? Tipo, e Karen, coisinhas do tipo assim, vamos libertar, isso é bem papo de eticista chato, que vai dizer assim, tá, mas vamos libertar os animais, mas qual espécie? Chega uma hora que aperta, né, os animais. Quais espécies? Ou aquilo que o Luciano trabalha perfeitamente, que é a questão dos selvagens. A gente está falando animais aqui, está todo mundo, quase que um arquétipo aqui, quando fala animal, que é boi, vaca, ou muitas pessoas vão pensar em gato e cachorro. Né? Agora a gente pode estar falando aqui sei lá, de insetos, de tantos outros animais que estão na natureza em processo de sofrimento, só que daí, claro, a gente vai abstraindo a ideia, vai ficando cada vez mais abstrata e a gente nem pega. Né? Então esses problemas eu acho que é importante a gente falar sobre aquilo que a Karen falou sobre a perícia. E eu sempre falo isso e repito essa questão. Precisamos ter perícia nas nossas áreas para identificarmos aquilo que não comporta e extrapola. Né? A pessoa lê um texto, mas já extrapolou e está lá na esquina e está dizendo que tem um problema ético ali do sei lá o quê. E isso é muito problemático. Daí o movimento ele vai se diluindo, vai virando alguma coisa. Menos problemas específicos do que a gente precisa resolver. Não vou ter me alongado, mas é uma angústia que eu tenho também com essas questões da perícia. A gente vê, por exemplo, uma coisa que eu acho que ilustra isso, que a gente está concordando que é um problema, é que em curso assim, de biologia, veterinária, muitas vezes o professor que dá aula de ética não é um professor com formação em ética, é um professor que dá outra disciplina e aí colocam ele para dar aula de ética. Isso não acontece com as outras matérias, né? Então, eu percebo que tem um pouco, assim, uma desvalorização da ética e tudo isso que a gente já comentou também, né? Como é um ambiente, né, veterinário, uma profissão que envolve muita prática e tudo mais, é como se ficar pensando em coisas filosóficas ou ficar refletindo fosse um disparate, assim, é uma coisa que atrapalha, que é totalmente inapropriado. Então, tem tudo isso, né?
E só mais uma coisinha que eu queria falar também, é, que tem a ver um pouco com o que o Luciano falou, eu acho que essa questão dos animais, né, das nossas relações com os animais, é uma interface que tem vários âmbitos, né? E quando a gente tenta tratar essa questão de uma forma mais lógica, assim, e trazer a filosofia e colocar a premissa, conclusão, e mostrar o problema. E se a gente acha que sofrimento é ruim, todos os animais que sofrem deveriam estar inclusos no que a gente considera um problema moral. Se a gente traz essa questão apenas dessa forma, tem muitas pessoas que preferem esse tipo de argumento, esse tipo de abordagem e que se identificam com isso. Mas tem muitas pessoas que não. Então, isso que o Luciano falou um pouco, tem essa tarefa de tornar isso palatável, né? Que é uma coisa que o Peter Singer conseguiu fazer. O Luciano faz isso muito bem, todo mundo fala isso. De trazer essas questões, né, que são mais lógicas, assim, de uma forma mais palatável. Mas eu acho que é muito importante a gente considerar que uma parcela da sociedade não vai entender por esse caminho, não vai gostar desse caminho. E esses âmbitos todos que estão envolvidos nessa questão, então tem parte emocional, tem dificuldade, muitas vezes a pessoa concorda com a parte lógica, com a parte argumentativa, mas ela não consegue por algum motivo, ou ela não tem oportunidade. Então, eu acho que é um desafio grande que a gente tem, tanto aquele que eu tinha falado antes, né, de serem duas áreas que não dialogam, né, a parte técnica e a parte filosófica, mas tem isso também de como que a gente vai tratar isso na sociedade, como que a gente vai falar sobre isso com as pessoas, né? Adianta chegar só com a parte filosófica e tal, mesmo que a gente esteja falando de ética aplicada, vai ser uma coisa que pode ficar muito lógica, né? E que para muitas pessoas não vai fazer sentido. Então, acho que a gente tem esses desafios. Eu acho que a nossa prosa aqui está bem interessante, mas eu vou falar para vocês que já faz mais de uma hora que a gente está aqui. E eu queria convidar vocês agora, embora a gente tivesse muitos tópicos para abordar aqui, o Fernando fez uma colocação no começo sobre as especializações, né, da área de trabalho. Ele tanto fez uma colocação sobre a importância, né, do parecer médico, como ele disse de novas formas que a gente tem hoje de ver a questão da medicina, inclusive citando a questão do que a gente denomina das integrativas, né? Então, Fernando, eu queria que você fizesse uma consideração, começasse, né, com essa sua abordagem, para que a gente depois já se encaminhasse para a nossa finalização e já deixar aqui um convite para vocês, que daqui a umas 4 semanas a gente voltasse a discutir esses assuntos, só que daí eu queria convidar vocês para a gente discutir sobre outros aspectos, né? Eu acho que a gente precisa discutir esses assuntos sobre diferentes aspectos, por entender que isso é uma conversa que é difícil a gente encontrar, nós precisamos trazer isso para a sociedade numa linguagem simples, isso tudo fica registrado, fica guardado, né? A gente tem as nossas lives ficam gravadas, né, lá no nosso canal do YouTube, e a gente tem a oportunidade que as pessoas ouçam agora, possam ouvir depois e recomendar para as pessoas. Porque se a gente de fato precisa que a população, a sociedade de uma forma em geral, se instrumentalize melhor desse entendimento do que é a ética e para que ela serve, quanto ela pode ser transformadora ou nos auxiliar nas tomadas de decisão, eu acho que a gente tem que torná-la mais popular. E, infelizmente, fora coisas maravilhosas como o curso que o Luciano traz, né, e que também é de acesso restrito, porque não são todas as pessoas que sabem. Eu já falei para tantas pessoas desse curso, Luciano, que eu fico feliz que, assim, de vez em quando aparece alguma, eu fiz o curso, adorei, eu vou fazer o curso, porque eu acho que vou aproveitar para... Desculpa interromper, vou aproveitar para fazer uma propaganda, então, que está... Pode fazer, está autorizadíssimo. Obrigado. Então, uma nova edição do curso vai acontecer pela Federal de Uberlândia, as matrículas já estão abertas, tá?
Então, depois, se você quiser, eu posso enviar o link da matrícula, Por favor, a mas gente vai ter todo o vai gosto de divulgar. começar, o curso vai começar na primeira semana de outubro e vai acontecer em outubro e novembro. É só isso, Ótimo. obrigado. Imagina, eu faço questão que você mande sim, Luciano, porque eu acho que se a gente tem a oportunidade de fornecer essas ferramentas para as pessoas, elas passam depois a ter a condição de ter uma possibilidade de escolha com muito mais embasamento, né? E eu, particularmente, gosto muito da sua discussão sobre que vida é que a gente põe valor ético, né? Qual é que a gente põe, qual que a gente não põe, o que a gente considera ou deixa de considerar, pensando em todos os seres que fazem parte do nosso mundo, né, do nosso planeta, e eu acho que essa discussão ela é bem importante. Então, Fernando, eu queria que você trouxesse o tema, né, que tem a ver com a formação e com o exercício profissional da medicina veterinária em especial, sobre a questão da área integrativa, e já deixo depois pedindo a vocês que façam suas considerações finais para que a gente possa encerrar e já deixar combinado daqui a umas 4 semanas uma nova oportunidade. Esse tópico, ele até achei que a gente não ia mais abordar ele, porque ele é uma provocação, na verdade, né? Não vou aqui esmiuçar ele, é mais uma provocação em relação a uma derivação aos animais, né? Que é a questão isso já tem, né, isso já tem no SUS com relação às terapias integrativas, que são, se não me engano, são 29, né, no SUS, em relação, obviamente, aos humanos, e são terapias integrativas no sentido chamado de alternativas também, elas não são, obviamente, da medicina tradicional. Então, elas não são terapias especificamente, elas não é substituída a terapia integrativa pela tradicional, ela é complementar. Mas eu queria trazer só uma provocação, assim, para a gente pensar numa próxima, né, porque agora obviamente não vai dar tempo, mas com relação a essas integrativas, para os animais, pros animais. Isso está acontecendo, sobretudo aqui no CRMV do Rio Grande do Sul. Até eu levantei uma dúvida para eles, eu perguntei esses tempos no canal deles, mas não tive uma resposta, depois eu até fui atrás para ver como é que estava se dando, mas isso é ofertado, né? É como se tornasse uma espécie de nicho na medicina veterinária, as terapias integrativas aos animais. A minha provocação que eu faço é a seguinte, se nós temos, né, eu não vou aqui dizer o número exato de terapias, mas são muitas, né? Essas terapias, e boa parte delas não tem uma comprovação científica. Elas não têm comprovação científica, né? E mesmo assim elas são ofertadas, feitas, tanto pela questão humanas ou não humanas. Com relação aos humanos, eu penso, assim, de grosso modo, que isso se dá dentro da autonomia humana, grosso modo falando em autonomia, né? Bom, aquela pessoa que é um médico que oferece, não vou entrar também em determinadas terapias, senão vai dar briga, mas vai oferecer X terapia, a pessoa pode ser sim ou não, ok, né? Agora, para um animal, eu acho, eu queria até ver o que a Karen pensa sobre isso, e tu, Vânia. Para o animal, eu acho muito problemático, porque eu já vou partir daquela percepção que você sabe muito bem que existe, que é a questão econômica com relação aos animais. Vamos pegar um cavalo, por exemplo. Quando a gente vê tem um cavalo em hotelaria, quando dá qualquer crise ou certo abalo econômico, quem vai perder vai ser o cavalo, não vai ser nós. Né? Daí o dono da hotelaria vai me falar assim, fulano não me pagou esse mês porque disse que está ruim. Isso é muito comum para donos de hotelaria de cavalos. Hotelaria é um local onde as pessoas deixam um cavalo quando moram na cidade. Então quem perde na ponta é sempre o animal. Quem tem um cachorro, e tu sabe muito bem, né, Karen e Vânia, tem uma campanha de castração, né? Castração a baixo custo. Muitas pessoas que levam os animais nas campanhas de castração a baixo custo têm poder aquisitivo para levar numa clínica. Isso tudo se dá por uma questão de não gastar com o animal. Isso existe no ar, né? Essa não gastar com o animal. Né? Ou aquele tipo de coisa. Você leva um animal no veterinário e diz assim, nossa, você vai cobrar R$500 para fazer isso? Sim, vai cobrar R$500 para fazer isso. Essa é a especialidade, é uma medicina. Se fosse uma criança humana, ninguém diria que está caro, digamos assim.
Bom, em relação às integrativas, o meu receio, e que eu vejo, e que está muito banalizado, é a integrativa ela virar uma espécie não é tomar o espaço da tradicional, mas ela ganhar o mesmo espaço moral, digamos assim, da tradicional. Porque se eu tenho uma medicina integrativa que não tem uma comprovação científica, né, duplo cego, randomizada, etc, etc, e você aplica num animal, aquilo ali eu acho que é uma extrapolação, ou no máximo é uma projeção nossa, enquanto tutores, para aquele animal. E, claro, depois a gente vai cair num monte de terminhos, do tipo, né, viés de confirmação, regressão de média, redução espontânea, e daí a gente vai inferir e vai dizer, ó, melhorou. Então tem todas essas coisinhas que a gente tem que, trazendo aqui só uma provocação, porque isso dá 3 horas para conversar sobre isso. Eu acho muito problemática isso estar sendo aplicado aos animais de uma maneira muito aberta, mas muito aberta, sabe? Porque, e para fechar, porque hoje em dia a gente está lidando com questões muito jograis no Brasil, né? As pessoas estão acreditando. Bom, é só a gente ver o nosso cenário político. As pessoas, enfim, as pessoas acreditam que a Terra é plana. E o mais difícil é falar o óbvio para as pessoas. Então eu fico com muito receio que as coisas que não têm algum respaldo científico mínimo, elas estejam na ordem do dia. Então elas vão passando, e quando a gente vê, tem universidades, isso é verdade, né? Tem universidades incentivando integrativas, sem ter uma crítica interna àquilo, né? E as coisas vão passando. Aí, como eu falei antes, se a gente tem isso no SUS, que eu acho um baita de um problema, tem isso no SUS, mas as pessoas, grosso modo, têm autonomia. Os animais não têm. E, de alguma maneira, eles vão ser tratados, de alguma forma, com essas integrativas. E a gente vai sempre inferir um valor neles do tipo viés de confirmação e tudo. Não. Similar à gripe, né? A gripe, não sei qual é o ciclo da gripe, talvez 14 dias. Né? Daí, lá no 12º dia, você parou de ter coriza. Daí a pessoa, foi por causa daquilo. Não. Né? Então, só queria trazer essa provocação, porque eu acho bem problemático isso. Isso está acontecendo e o nicho de mercado está muito grande já na medicina veterinária com relação aos animais. Karen, você Sei faz que alguns vocês comentários a respeito e depois o Luciano termina e eu faço uma consideração final para terminar? Fernando, eu compartilho muito da sua inquietação Bom. com isso. Também vejo muito problema, acho bastante problemático tanto para humanos quanto para animais, mas concordo com você que tem esse a mais aí, essa questão da autonomia, né? E eu acho que, assim, do meu ponto de vista, não seria ético de forma alguma submeter animais a esse tipo de tratamento quando existe tratamentos já conhecidos e comprovados como eficazes. Então, eu acho que esse tipo de terapia só seria aceitável quando não houver outra terapia que seja eficaz, assim. Então, só se não tem nada conhecido mesmo, não tem nada que possa ser feito, aí talvez tudo bem. Mas eu também vejo como problemático. Acho que é isso. Bom, eu acho que sobre esse tópico que o Fernando trouxe, eu não teria nada para acrescentar, o que eu ia falar vocês já disseram, mas eu achei muito interessante isso que o Fernando colocou do viés de confirmação, e eu penso que se vocês acharem interessante, uma outra conversa que a gente poderia fazer é sobre viés cognitivos em geral e como isso prejudica o ativismo em defesa animal, né? O viés de confirmação é um, raciocínio motivado é outro, né? Então, por exemplo, muitas pessoas têm uma ideia totalmente equivocada de como é realmente a vida dos animais na natureza, né? A maioria das pessoas acha que é um paraíso, por exemplo, e o viés de confirmação uma das razões pelas quais as pessoas têm essa visão, porque as pessoas acabam reparando naqueles exemplos que elas gostariam de ver e extrapolam, achando que a imensa maioria dos casos é aqueles casos raros onde os animais estão bem, né? Então, e fechando o olho para todo o resto que está muito mal. Assim. Então, acho que seria uma outra discussão interessante a gente falar sobre esses viéses cognitivos que atrapalham a tentativa de mudar as coisas para os animais. Né? Bom, eu acho que o que eu tinha para falar é isso. Eu fico muito agradecido por poder
ter participado dessa conversa. Fico muito feliz de ter participado. Bom, eu vou aqui fazer algumas considerações, Fernando, e está aceito o convite, Luciano. Passa depois direitinho o conteúdo, o título, né, as linhas gerais para a gente fazer essa discussão, acho isso super importante. Eu queria fazer aqui algumas considerações partindo do que o Fernando falou sobre a questão da medicina integrativa. Olha, Fernando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar exatamente do que a gente está falando, né? Porque a gente não pode juntar tudo no mesmo lugar. Quando as pessoas têm uma tendência de ter que colocar as coisas em algum lugar. Então, existem várias questões do que entra na medicina integrativa ou complementar que já apresentam relatos científicos bem consistentes. Por exemplo, a homeopatia. Tá? Ela é considerada uma das áreas integrativas e que os resultados são excelentes. Então, eu vou deixar agora uma provocação para você, Fernando. É assim, ó, como é que a gente quer mudar a realidade daquilo que de fato pode ser positivo na nossa interação com os animais, se a gente quer continuar repetindo modelos onde só a ciência cartesiana ela funciona? Então, talvez o que a gente não tenha é mecanismos ainda para algumas questões, tá? Tem um lado que é bem importante, Fernando, de você pensar nisso, que é o uso comum que as pessoas fazem de práticas que não se aplicam e outras que, na verdade, têm uma aplicabilidade comprovada. Então, assim, só para você entender, tudo que faz parte dessa medicina integrativa, depende do que você está falando, pode ser acupuntura, que tem resultados extraordinários, pode ser homeopatia, pode ser algumas práticas ligadas, por exemplo, a terapias holísticas, que são importantes e que já têm mostrado resultado. O que a gente percebe? Que, na verdade, a gente já usa uma quantidade enorme de outras terapias chamadas, vamos dizer, de alopáticas, que são altamente complicadas para os animais, e eu, como veterinária, posso te dizer isso, e as pessoas aceitam. Então, eu acho que assim, a grande questão não é só a prática em si, mas a finalidade, como você bem colocou, como a Karen também colocou, que eu acho super importante, se de fato você está fazendo aquilo com o conhecimento suficiente para saber qual é o resultado, né, que você espera daquilo, porque, na verdade, o que a gente percebe é que uma coisa é uma conduta humana do tutor ou da pessoa que é responsável por aquele animal ou que não é responsável por aquele animal. E outra coisa é o fato de você conseguir criar naquele indivíduo uma possibilidade de melhoria. Tá? Isso é um assunto bem complexo. Acho que a gente pode marcar um dia particularmente para conversar sobre isso. Acho que o assunto é super importante. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque para nós que estamos do outro lado, se a gente não cuidar, a gente está endossando práticas e pessoas interessadas em manter simplesmente uma medicina alopática, medicamentosa, ligada a um tipo de indústria química, uma linha de pesquisa que, do ponto de vista prático para os animais, não é positivo. Então, quando você busca situações positivas, a gente precisa, de fato, criar mecanismos de avaliação, mas não esquecer que a integração dessas coisas, e é por isso que ela chama integrativa, ela pode contribuir de alguma forma. Agora, tudo vai depender de quem está praticando o quê, né? Então, só para deixar isso mais ou menos assim, mas eu acho que é um assunto que merece, sim, muita discussão, e eu te agradeço, viu, Fernando, por você ter trazido essa contribuição. Agradeço muito ao professor Luciano pela gentileza, né, e o olhar sempre muito objetivado, né, numa forma de mostrar coisas que a gente muitas vezes esquece de considerar, e em especial a Karen, né, que é uma pessoa tão antenada, né, nessa ponte entre a ciência, né, tradicional, como eu costumo dizer, mecanicista, que está na medicina veterinária, e esse outro olhar, né, da mudança da sociedade e como é que a gente constrói essas pontes. Então, queria agradecer muito a vocês, convidar todos que estiveram conosco aqui, que nos acompanhem.
esteja sempre atento, né, àquilo que nós trazemos nos nossos canais de comunicação, seja no fórum, no Princípio Animal, na Ética Animal com o Luciano, que sempre vocês vão ter oportunidade de se deparar com conteúdos, com orientações, com argumentos que não fazem parte, muitas vezes, do nosso cotidiano, né? E a gente precisa transformar as redes sociais em mecanismos de trazer transformações que incluam todos e não excluam, por exemplo, os animais, ou a natureza, ou, enfim, aqueles indivíduos que não fazem parte do nosso cotidiano. A gente precisa, para transformar o mundo, entender melhor e ter melhores posicionamentos, argumentos e reflexões. Eu agradeço e até a próxima. Tchau, gente. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. valeu. Tchau, Boa obrigada. noite, gente. Tchau. Tchau.